Diga assim, amém. Amém. Muito bem. Meus irmãos, nesta manhã, como é de costume, todo terceiro domingo nós dedicamos o nosso culto à família, né? E nós já tivemos o nosso culto da família há alguns dias atrás, alguns domingos atrás, mas todo terceiro nós fazemos isso. E hoje eu tenho uma palavra para você, muito interessante, e o tema dela é: ponha a sua casa em ordem. Ponha a sua casa em ordem. Por que esse tema, ele precisa ser uma realidade na sua vida? Por que esse tema, ele precisa ser uma realidade na sua vida? Ponha a sua casa em ordem. Porque tudo aquilo que Deus criou, precisa ter ordem, decência e moderação. Tudo aquilo que Deus criou precisa ter ordem, decência e moderação. Então ponha a sua casa em ordem. E nós vamos ler um texto que fala sobre um homem que Deus enviou um profeta para poder dizer a ele: ponha a sua casa em ordem. Mas o mais interessante é que este homem, ele teve o seu pai que reinou antes dele e teve o seu filho que reinou após ele. E é tão interessante que o nosso Deus é um Deus de gerações. O nosso Deus, ele não só se preocupa com seus pais, ele não só se preocupa com você, mas ele preocupa com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, com seus... por aí adiante. O nosso Deus é um Deus de obra completa. O nosso Deus é um Deus de obra perfeita. Quando nós estamos consagrando aqui os bebês, estamos direcionando os pais a ensinar o filho no caminho, nós estamos falando para eles que o projeto de Deus é esse: assim como eles foram ensinados, eles também ensinarão. Mas aqui nós estamos diante de uma realidade que nós vamos abrir. Se você quiser abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20, nós vamos ver que aqui não foi bem assim, aqui não aconteceu bem assim. E é por isso que hoje nós precisamos alertar, porque nós temos uma síndrome. Eu não sei se você ouviu falar a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, nós não precisamos nascer assim e morremos assim. Nós podemos ter o carpinteiro de Nazaré, que endireita as nossas vidas, que endireita a nossa história, que endireita a nossa casa, que endireita a nossa família. E nós sabemos que toda casa que Jesus entra, todas as casas que Jesus entrou, algo novo aconteceu e diferente. Vire para esse irmão que está do seu lado e fala: olha, tudo que você precisa mudar na sua casa, Jesus vai fazer. Jesus vai fazer. Se existe alguma coisa que está em desordem na sua casa, hoje é dia de colocar ordem na sua casa. Por que nós precisamos falar sobre isso hoje? Porque a maior resposta, presta bastante atenção, a maior resposta que Deus tem para a terra hoje, a maior resposta que Deus tem para a humanidade hoje é a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus forte é uma igreja que é cheia de famílias fortes. A igreja, preste bastante atenção, a maior resposta que Deus tem para a sociedade, para o mundo hoje, é a igreja. E uma igreja forte é feita de famílias fortes. É feita de famílias fortes. Então, hoje, colocar a minha casa em ordem é fortalecer a igreja, é fortalecer a minha vida, é fortalecer o reino de Deus, é fortalecer as posteridades, porque esse ambiente será um ambiente onde vamos acolher pessoas perdidas, vamos acolher pessoas viciadas, vamos acolher pessoas que ainda não conhecem o evangelho do Senhor Jesus, nós vamos acolher divorciados, vamos acolher viúvos, vamos acolher aqueles que estão em separação, nós vamos acolher todo tipo, e nós precisamos ser uma resposta para essas famílias. Agora nós precisamos estar sendo fortes para transmitir essa força. Então,
por exemplo, em todas as histórias que eu ouço, em todas as histórias que eu atendo, por exemplo, né, seja homem, seja mulher, seja casal, seja família, seja jovem, seja adolescente, seja o que for, quando nós puxamos a linha, nós vamos ver que existe uma disfunção familiar. Uma disfunção familiar. Então, por isso, Deus está nos dando aqui a oportunidade de colocar a nossa casa em ordem. Colocando a nossa casa em ordem. O texto aqui, em 2 Reis, capítulo 20, começa assim. Naqueles dias, 2 Reis, capítulo 20, verso 1, começa assim. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio falar com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Repare algo muito interessante, a expressão aqui, nós vamos continuar lendo depois, mas a expressão aqui, naqueles dias, refere-se a alguns acontecimentos que foram narrados imediatamente antes, em 2 Reis, capítulo 18 e capítulo 19. São dias de crise nacional, são dias em que as pessoas estavam vivendo não só uma crise nacional, mas também uma crise emocional e pessoal, porque eles tinham sido invadidos pela Assíria. Ou seja, Judá tinha sido invadido pela Síria. Parece que é um cenário parecido com o que nós estamos vivendo agora. Quem tem ouvido falar de guerra aí? Quem tem ouvido falar de invasão? Quem tem ouvido falar de suspense? Quem tem ouvido falar de medo? Quem tem ouvido falar aí, meu Deus, segunda-feira vai ser isso, segunda-feira vai ser aquilo. Se Portugal não der essa resposta, se Portugal não der aquilo. Repare que esse contexto aqui, ele não é diferente. Ou seja, uns dias de crise nacional. E o rei da Síria, Senaqueribe, havia invadido Judá. E não só havia invadido Judá, mas havia cercado Jerusalém. E esse foi um dos momentos mais críticos da história do reino de Judá. Então, quando o texto começa a dizer naqueles dias, é debaixo desse cenário. Naqueles dias, é como se eu dissesse assim, naqueles dias eram dias de guerra em Israel, naqueles dias eram dias de guerra no Irão, naqueles dias eram dias de guerra na Ucrânia, ou seja, o cenário, o pano de fundo aqui é naqueles dias. Então, o contexto histórico desses dias aqui era uma invasão do Império Assírio. Era uma invasão, era o poderoso império da Síria atacando Judá e conquistando várias cidades. São forças poderosas, preste bastante atenção, são forças poderosas, são informações poderosas, invadindo mentes, invadindo corações, invadindo percepções, e gerando sentimentos dolorosos. Quem já ouviu falar aqui sobre doenças psicossomáticas? São doenças que começam na cabeça e terminam no corpo. São doenças que começam na sua mente. São doenças que começam nas suas informações, porque toda informação ela gera um sentimento. E todo sentimento gera uma atitude. Eu tenho um pensamento, então aquilo gera um sentimento. E se tem um sentimento, gera uma atitude. Agora, a minha atitude baseado no sentimento e no pensamento é qual? Vai ser tudo uma cadeia. Se eu penso algo mal, se o pensamento é mal, o sentimento será e, consequentemente, a atitude será no lugar errado. Então, será que a nossa família está vivendo de pensamentos, sentimentos e atitudes boas? Ou pensamentos, sentimentos e atitudes erradas? Será que os princípios estão vindo de pensamentos, sentimentos e atitudes certas? Pensamentos, sentimentos e atitudes erradas?
Qual é a ordem que nós estamos colocando na nossa casa? Qual é a vida que nós estamos vivendo? Eu estou fazendo esse pano de fundo aqui, porque aqui havia uma ameaça direta contra Jerusalém. E hoje não é diferente, existe uma ameaça direta contra as famílias. Existe uma ameaça direta contra os homens, com a masculinidade dos homens. Homens, pelo amor de Deus, levantem-se. Homens, pelo amor de Deus, olhem para frente. Homens, levantem-se, pelo amor de Deus, e coloquem-se como sacerdote da sua casa. Homens, levantem-se, levantem-se, levantem-se. Porque tudo que esse mundo quer é roubar a sua masculinidade. Tudo que esse mundo quer é colocar você de cabeça para baixo. Tudo que esse mundo quer é colocar você diante de uma situação que a sua esposa é que resolve, os seus filhos é que resolve, e você vira um banana. São forças que geram sentimentos. Mulheres, tudo que o mundo quer é destruir a sua identidade. Tudo que o mundo quer é destruir a sua feminilidade. Porque assim você assume esse posto facilmente, achando que você pode, achando que você é, achando que você tem, achando que você consegue, mas você não foi feita para fazer tudo, você foi feita para auxiliar tudo. E quando nós entendemos isso, nós colocamos ordem na família. Este mundo, ele está louco e quer colocar os filhos contra os pais. Essa semana chegou até mim uma situação de uma escola que permitiu que o filho denunciasse o pai por ter corrigido. Misericórdia, onde nós estamos chegando? Uma coisa é violência, outra coisa é correção. Uma coisa é ensino, outra coisa é educação. Escola ensina, pai educa. Isso é Bíblia. E se nós não nos posicionarmos, nós vamos começar a ter esses pensamentos de que isso está certo, gera sentimentos, e nós começamos a ter atitudes dentro dessa realidade. E aqui tudo o que estava acontecendo era ameaças, era realidades no mundo, era pressões, era intenções, eram verdades que estavam sendo acreditadas como verdade, mas na verdade não eram verdade. Mas esse mesmo texto fala de uma intervenção maravilhosa através do poder de uma oração. A Bíblia diz que uma oração que Ezequias faz destrói 185 mil soldados. Uma oração que Ezequias faz destrói 185 mil soldados. Quantos soldados a sua oração tem destruído? Pastor, eu não sei, porque nem orar eu estou orando. Será que a sua oração está servindo pelo menos para se levantar você? Será que a sua oração está servindo pelo menos para você viver a sua realidade? Repare algo. Nós estamos falando aqui de um homem, agora presta atenção, é onde eu quero chegar. E eu quero contextualizar na família, eu só estou te dando aqui um pano de fundo. Agora esse rei Ezequias foi um dos maiores reis de Judá. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 18, verso 5, que ele confiou no Senhor como poucos antes dele. Olha só para você ver, presta bastante atenção nisso. Mas a Bíblia também vai nos dizer que ele era filho de Acás. Olha que interessante, ele era filho de Acás, o rei mais perverso que houve na história. Agora eu te pergunto, como é possível um filho de um rei perverso ser um rei honesto? Fala com esse irmão que está do seu lado. Cheio da presença de Deus, sendo obediente a Deus, ouvindo a palavra de Deus, vivendo os princípios de Deus. Mas o mais interessante é que quando ele morre, ele entrega para Manassés, que volta a ser
um dos piores reis da história. Olha que interessante isso. Nós estamos falando de um pai que não era bom, um filho que começou bem, apesar de uma herança má, não terminou bem também, mas entrega para um filho que estragou tudo a partir dali. Nós estamos falando de famílias. E quando o profeta Isaías chega para ele e diz: essa mensagem, ela não é uma mensagem só para ele. Essa mensagem é uma mensagem mais atual do que o jornal que vai sair amanhã de manhã. Essa mensagem aqui de Isaías para Ezequias não é daquele tempo, é a mensagem mais atual que vai sair no jornal amanhã de manhã. Ele diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Agora, pastor, a sua pergunta é: como é que eu vou colocar em ordem a minha casa? Eu não estou aqui para acusar, não estou aqui para apontar, porque você sabe o que está em desordem na sua casa. Enquanto eu estou falando aqui, você sabe o que está em desordem na sua casa. Mas eu quero trazer para você e quero elucidar de forma rápida. Repare, a primeira coisa que você precisa colocar em ordem na sua casa é a sua vida em ordem. Vire para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: hoje eu reconheço que parte da desordem da minha casa depende da ordem da minha vida. Porque nós somos mestres em falar: o marido é culpado, a esposa é culpada, o filho é culpado, É, não é? Eu sempre digo: minha esposa é culpada de tudo, né? E ela também diz isso. Aí os filhos, e todos nós. Vire para esse irmão que está do seu lado e fala assim: olha, o seu pai erra, a sua mãe erra, o seu filho erra, a sua filha erra, o seu vô erra, a sua avó erra, o seu tio erra, a sua tia erra. Fala para ele: mas a sua família não é um erro. Não é um erro, a sua família não é um erro, a sua família só está desorganizada, a sua família só está fora de ordem, a sua família só precisa se colocar em ordem. Ei, presta bastante atenção, nós não podemos esquecer que Ezequias enfrentava duas crises ao mesmo tempo. Ezequias enfrentava uma crise nacional, a invasão da Assíria, mas Ezequias também enfrentava uma crise pessoal, uma doença mortal. Nós temos que ser humanos. Existem crises que nós vivemos no seio da família, mas existem crises que nós vivemos dentro de nós. Agora, com quem você tem compartilhado as suas crises? As suas crises pessoais? As suas crises pessoais, com quem você tem compartilhado as suas crises pessoais? Existem famílias indo para o buraco, porque você não é capaz de pedir ajuda, você não é capaz de digitar 91-680-10 e falar assim: eu preciso de ajuda, eu preciso de um atendimento pastoral, eu preciso de conversar, eu preciso desabafar, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso abrir a minha vida. Eu estou vivendo conflitos na minha mente, eu estou vivendo conflitos, eu estou sendo um mau esposo, porque ninguém nunca me ensinou a ser um bom esposo. Eu estou sendo uma péssima esposa, porque ninguém nunca me ensinou a ser uma boa esposa. Eu estou sendo um péssimo filho, porque eu sei lidar com isso, com aquilo e com aquilo outro. Eu estou vivendo dilemas internos, e assim nós acabamos contaminando a família, porque nós não buscamos o quê? Ajuda. Olha o que o profeta Isaías diz para ele. Diante de uma crise nacional, você já parou, mulheres, deixa eu perguntar para você uma coisa, você já parou para pensar a cabeça do seu marido, quando ele chega em casa às 18 ou 19 horas, depois de ter trabalhado, sabendo que ele tem responsabilidade de pagar água, luz, comida, renda, que ele tem que colocar tudo em casa e não pode deixar faltar nada, mediante uma crise nacional, mediante guerra, mediante desafios, mediante patrão chato, mediante que tudo deu errado, e você chega em casa e você não tem empatia nenhuma com ele. Imagina a cabeça desse homem. Que vontade que ele tem de te dar um abraço, que vontade que ele tem. A mesma coisa ao contrário.
A mulher teve o dia todo cuidando do filho, cuidando da casa, vendo o que podia fazer, levando o filho, fazendo isso, trabalhando, cuidando disso. Faz tudo isso, chega no fim do dia, o homem com as trombas dentro de casa. Nós temos crises pessoais, nós temos crises que são de natureza nacional, nós temos crises que são de natureza geral, mas nós temos crises que são de natureza pessoal. Fala assim, eu sou um indivíduo. Fala assim, eu sou um indivíduo e eu preciso de cuidado. Eu preciso de lidar comigo, com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. E aqui a Bíblia diz, uma crise nacional, a invasão da Síria, uma crise pessoal, uma doença. E é neste momento que o Senhor fala, põe a tua casa em ordem. O que é colocar a tua casa em ordem? O que significa isso, pastor? Eu listei aqui 4. Primeiro, resolver pendências espirituais. Existem pendências espirituais que você precisa colocar em ordem na sua casa. Pendências espirituais, existem maridos dormindo com a esposa e não é capaz de pedir perdão para ela. Você oferta, mas não pede perdão para sua esposa. Você dizima, mas não pede perdão para sua esposa. Você dorme com ela na mesma cama, mas não é capaz de orar por ela. Você não é capaz. Pendências espirituais, pedir perdão. Pendências espirituais. Talvez existam algumas ilegalidades que você precisa colocar no lugar. Talvez existam algumas situações que você precisa falar assim, chega, esse violão não é daqui, eu vou colocar ele no lugar certo. Essa bateria não é daqui, eu vou colocar ela no lugar certo. Esse teclado não é daqui, eu vou colocar ele no lugar certo. Chega de bagunça na minha casa. Põe ordem na casa, não é limpar a casa, mas é colocar as suas coisas no seu devido lugar. Os terremotos e as guerras na nossa vida, elas não vêm para nos destruir, mas elas vêm para colocar as coisas no seu devido lugar. Existem crises que talvez você esteja vivendo, que não é para te destruir, não é para acabar com o seu casamento, não é para acabar com a sua família, não é para destruir os seus filhos, mas é para que você acorde, que é para você se levante, que é para que você desvie a atenção daquilo e volte para a sua família e coloque as coisas em ordem. Pendências espirituais. Segundo, organizar responsabilidades. Você diante do altar do Senhor, você assumiu responsabilidades. É na alegria ou na saúde ou na riqueza ou Uau! Ensine a criança no caminho. Responsabilidades. Colocar a casa em ordem começa por pendências espirituais, mas também começa por realidades de responsabilidade. O que é responsabilidade nessa casa aqui do homem? É o homem que vai fazer. O que é responsabilidade nessa casa aqui de mulher? É a mulher que vai fazer. O que é responsabilidade aqui das crianças nessa casa? É as crianças que vão fazer. É colocar tudo em ordem. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. É colocar a sua idade em ordem. É colocar a sua maturidade em ordem. Homem de 40, 50 anos, a mulher implorando por atenção. A mulher implorando, está ali no videogame. Está amarrado em nome de Jesus. Queima tudo, queima esse videogame, queima tudo. Acaba a luz nessa casa em nome de Jesus. Queima as baterias, queima tudo. Isso não é de Deus não. É. Mulher ali clamando por atenção e homem para passar de fase aqui. É tudo que o mundo quer, não estou aqui te julgando, mas é tudo que o mundo quer, tudo que o diabo quer. Não é te destruir, é te distrair. Escuta isso, por favor. O que o inimigo quer, ele não quer te destruir, ele quer te distrair, porque aí você auto se destrói. E aí ele fica sem culpa nenhuma. Terceira coisa, preparar o futuro da família. Qual é o futuro da sua casa? Quando você senta na mesa, qual é o futuro? O Senhor está falando, olha, você está doente, você vai morrer.
e não vai viver. Põe ordem a tua casa, põe ordem a tua casa, porque da tua família vai sair um rei para esta nação, vai sair um rei para esta nação. Põe ordem nessa sua casa, porque da sua casa vai sair homens, da sua casa vai sair mulheres, da sua casa vai sair maridos, da sua casa vai sair esposas, da sua casa vai sair médicos, da sua casa vai sair professores, da sua casa vai sair avós, da sua casa vai sair filhos. Oh meu Deus, põe em ordem a tua casa, Ezequias. Ei, olha só para você ver. A Bíblia vai dizer que no verso 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Presta atenção, põe em ordem a sua casa. O profeta Isaías fala: põe em ordem a sua casa. A Bíblia diz que imediatamente Ezequias, temente ao Senhor, vira a cara para a parede e fala: Senhor, começa a orar. E ele virou e disse, então virou Ezequias o rosto, verso 3: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti. Presta bastante atenção. Lembra-te de que andei. A sua oração, lembra-te de que eu ando, ou é de que eu andei? Não importa qual oração você vai fazer, o que importa é que você vai orar se reconciliando hoje em nome de Jesus. Não importa falar, Senhor, eu andei. Não importa falar, Senhor, eu ando. Não importa falar, Senhor, eu vou andar para o resto da minha vida. O que importa é você se reconciliar. Olha o que ele disse: lembra, Senhor, de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Muitíssimo. Sabe o que Ezequias está nos ensinando aqui? Esta manhã é manhã de sair daqui arrependido. É manhã de sair daqui quebrantado. É manhã de sair daqui aquebrantado. Porque a Bíblia diz que um coração quebrantado, quem o desprezará? O Senhor não despreza um coração quebrantado. E havendo Isaías ainda saindo, no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor teu Deus, de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Presta bastante atenção. Eu te curarei. Ao terceiro dia subirás ao templo do Senhor. Acrescentarei à tua vida 15 anos. Quando eu li esse texto aqui, o Senhor ministrou ao meu coração de forma clara, direta e objetiva. Fala para a igreja domingo, às 10 horas da manhã. Esses 15 anos de vida que eu estou acrescentando a Ezequias, para a igreja Lagoinha Lisboa nesta manhã, significa oportunidade. Eu não quero saber quem está aqui ou quem deixou de vir. Essa palavra é para quem está. Essa palavra é para quem está. Se você perguntar para a pastora Aline se eu combinei com ela alguma coisa sobre esse culto hoje, ela vai responder que não. Desde a oração inicial ela está ministrando cura, ela está ministrando restauração, ela está ministrando restauração. Chega na oração de Portugal, cura, restauração, cura, restauração. Ela não sabia nem que eu ia pregar. Quando ela começou a ministrar aqui, eu falei assim: meu Deus, o que o Senhor quer fazer aqui nesta manhã? O que o Senhor quer mudar a história dessa igreja, desse povo que está aqui nesta manhã? Sabe o que o Senhor te trouxe aqui? O Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: eu estou te dando mais uma oportunidade. Eu estou renovando a sua vida. Eu estou curando as suas emoções. Eu estou curando o seu casamento. Eu estou curando o seu relacionamento. Eu estou curando o seu relacionamento com seus filhos. Eu estou curando as suas amizades. Eu estou restaurando aquilo que precisa ser restaurado. Por isso eu vou te dar mais oportunidade.
Mas as oportunidades é para produzir frutos. Produzir frutos. Deus usa tanto as crises para nos chamar a atenção. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Como está? Faça essa pergunta para você. Não tenha vergonha de quem está do seu lado. Faça essa pergunta para você. Como está a minha vida espiritual? Nada melhor você para responder para você mesmo. Como está a minha vida? Eu quero começar em você. Segundo, como está a minha família? Terceiro, como está o meu relacionamento com Deus? São 3 perguntas. Hoje nós vamos começar um jejum amanhã. E o Senhor hoje prega sobre isso, libera essa palavra sobre a sua vida, sobre isso. Oportunidade de você se reconciliar, oportunidade que você tem de mudar a sua casa, de reorganizar. Oportunidade de você mudar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas atitudes, colocando as coisas no seu devido lugar. O que está fora do lugar? O que você precisa sair daqui hoje e colocar no lugar? O que você precisa sair daqui hoje e colocar um ponto final? O que você precisa sair hoje e você já tinha colocado um ponto final e você precisa colocar uma vírgula? Porque tem situações que Deus, Ele coloca ponto final, mas tem situações que Ele manda a gente colocar uma vírgula, porque Ele vai continuar escrevendo ainda. Existe uma história. A vida de Ezequias, ele pensava que ele ia morrer, que era um ponto final, mas a partir de uma oração que ele fez, a Bíblia diz que Deus transformou um ponto final em uma vírgula. O que precisa mudar na sua vida? O que você já colocou ponto final que hoje Deus precisa colocar uma vírgula? Ei, nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, você perdeu o que mais importa. Se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, você perdeu o que mais importa. O segundo ponto, quero falar muito rápido. Precisamos buscar a Deus com o coração certo. E é isso que ele fez aqui. Nós acabamos de ler aqui. Virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. A oração, meu irmão, é sempre o caminho certo. Mas há um detalhe na oração dele. Lembra-te, Senhor, de que andei diante de ti com fidelidade. Ele estava remetendo a 2 Reis, capítulo 19, verso 19. Presta bastante atenção. Nós precisamos estar em oração, intimidade, secreto com Deus. Porque em 2 Reis, capítulo 19, verso 19, tudo na vida de Ezequias era para a glória de Deus. Aqui ele estava puxando louvores para ele. Já estava dando sinal de um coração que precisava ser quebrantado. O que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo na sua vida? Será que tudo tem a ver com a graça de Deus? Será que tudo tem a ver com a misericórdia de Deus? Ou tem a ver com os seus méritos? Será que você se perdeu nos seus méritos? Ou você continua dando glória? Você continua agradecendo a Deus? Deus responde segundo a misericórdia dele. Deus cura, Deus promete libertação e Deus libera 15 anos de vida para ele. Ei, presta bastante atenção. Quando Deus libera 15 anos de vida para ele, Deus está falando com ele, está falando comigo e está falando com você. Deus pode agir através de médicos, Deus pode agir através de remédios, Deus pode agir através de pessoas, mas Ele continua sendo o autor da cura na nossa vida. E se existe alguma coisa que precisa ser curada na sua família agora, nós declaramos cura em nome de Jesus. Nós declaramos restauração em nome de Jesus. Agora, uma vida desorganizada, ela compromete o futuro. Uma vida desorganizada, ela compromete o futuro. Depois que isso aconteceu, do verso 12 ao verso 19, eu vou apenas ler o verso 12. Nesse tempo, enviou Merodach, Baladã, filho de Baladã,
rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estivera. Ezequias recebeu os mensageiros e lhes mostrou toda a casa e os seus tesouros, prata, ouro, especiarias e os melhores azeites, seu palácio de armas e tudo o que havia nos seus tesouros. Coisa alguma houve que não lhe mostrasse, nem seu palácio, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio a rei Ezequias e lhe perguntou: que disseram aqueles homens, de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de um país muito distante vieram, da Babilônia. Perguntou o profeta: que vieram em teu palácio? Respondeu Ezequias: tudo o que há em meu palácio viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Vem dias em que tudo que houver em teu palácio, com os teus pais, que os teus pais entesouraram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Depois de ter vivido tudo, depois de ter tido oportunidades, a Bíblia diz que Ezequias abre brechas. A Bíblia diz que Ezequias recebe quem não deveria receber, ouve quem não deveria ouvir, abre as portas da casa para quem não deveria receber, abre os seus sentimentos, abre a sua vida, abre os esconderijos da sua alma, abre os seus bens materiais para quem não deveria fazer. E a Bíblia diz que tudo aquilo seria-lhe roubado, porque ele fez sem direção de Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: a quem você tem falado sobre a sua vida? A quem você tem aberto o seu coração? A quem você tem pedido conselho? A quem você tem deixado entrar dentro da sua casa? A quem você tem deixado ter acesso aos seus filhos? A quem você tem mostrado os tesouros da sua alma e da sua vida? Colocar a casa em ordem é não permitir que ela seja governada por outras pessoas. Porque uma casa que não é governada por Deus hoje, ela será governada pelas consequências amanhã. Eu vou repetir: uma casa que não é governada por Deus hoje, ela será governada pelas consequências amanhã. Uma casa que não é governada por Deus hoje, ela será governada pelas consequências amanhã. E a Bíblia diz que boa, respondeu Ezequias, boa é a palavra do Senhor, e haverá paz em meus dias. E a Bíblia diz que Ezequias dormiu com seus pais. Mas há uma conclusão muito interessante, e eu fiz questão de fazer uma análise aqui. Acás, pai de Ezequias, um péssimo rei. Ezequias começou bem e terminou mal. Liberou Manassés, um péssimo rei. Oportunidades não faltaram para essa família. E eu vim aqui para lhe dizer nesta manhã que oportunidades não faltarão para você a partir de agora. Oportunidades não faltarão para você a partir de agora, para você colocar a sua vida espiritual em ordem, a sua família em ordem, as suas prioridades em ordem, e o legado para as próximas gerações em ordem também. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. Eu não sei como, coloque sua mão assim no seu coração. Eu não sei como você está, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está a sua família, mas tudo que eu vejo nesse texto é Deus dando oportunidades.
É Deus falando assim: não faça isso, não faça aquilo, não ouça isso, não ouça aquilo, não viva isso, não viva aquilo, não vá ali, não vá aqui, não ande com essa pessoa, não ande com aquela pessoa. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você leva na sua casa, cuidado, cuidado com quem você partilha os tesouros mais importantes da sua vida. Cuidado, porque eu estou te dando uma oportunidade hoje. Eu ouvi a tua oração, eu estou ouvindo a tua oração neste momento, e você está me pedindo uma oportunidade de cuidar da sua esposa, você está me pedindo uma oportunidade de cuidar dos teus filhos, você está me pedindo uma oportunidade de cuidar do seu marido, você está me pedindo uma oportunidade de colocar em ordem a sua casa, e o Senhor está te dizendo: eu te concedo esta oportunidade. Você vai sair daqui com essa oportunidade, você vai sair daqui com a sua casa organizada, ou com a intenção de organizar, e você se compromete a sair daqui organizando ela, você se compromete a sair daqui colocando a mão no arado e não olhando para trás, você se compromete a sair daqui vivendo realidades que você não vivia, obedecendo a Deus e crendo que Ele é o Senhor da sua casa. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar, com os olhos fechados, com a mão assim no coração. Nós vamos cantar aqui uma canção, e eu queria que você só tivesse ligado naquilo que o Senhor está falando com você, naquilo que Ele ministrou ao seu coração nesta manhã. Você não veio aqui à toa, você veio aqui para ouvir oportunidade. Oportunidade. Levanta-se bem alto. Fala para Ele: Senhor, eu estou aqui, eu aceito essa oportunidade. Pessoas nessa manhã que você veio de um lar disfuncional e o seu sonho é ter uma família, o seu sonho é ter uma casa em ordem, o seu sonho é ter a sua família em ordem,
Mas você luta todos os dias. Você luta todos os dias. E parece ser tão difícil, parece ser quase impossível. Eu vim aqui para lhe dizer que você está no lugar certo. Você está no lugar certo, você está no dia certo. Deus está liberando sobre a sua vida, sobre a sua casa hoje algo sobrenatural. Você não entende, você não compreende, mas você vai sentir aonde você está aí agora. Deus trazendo força, Deus trazendo vigor, Deus te reanimando, Deus trazendo alegria, Deus te dando vontade de chegar em casa e virar tudo e colocar tudo no lugar, ter conversas sérias, conversas reveladoras, conversas transformadoras. Mas nós sabemos que tudo isso nós precisamos ter Jesus conosco. E nesta manhã eu não posso deixar você sair daqui sem você renovar a sua aliança com o Senhor. Se você está aqui hoje, e ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou você está afastado dos caminhos do Senhor, e hoje você quer renovar, porque você entende que quando eu falei sobre oportunidade, foi uma flecha que foi no seu coração, foi uma flecha que foi na sua mente. Eu quero que você levante a sua mão agora, aonde você está. Você que precisa de uma oportunidade, levanta bem alto assim a sua mão direita. Você que precisa renovar a sua aliança, você que precisa renovar a sua aliança, você que precisa entregar a sua vida para Jesus, levanta bem alto, bem alto, bem alto. Não tenha receio, o que o Senhor está fazendo, o Senhor está gerando. Existem oportunidades sendo geradas no seu ventre agora. Levante bem alto, levante bem alto. Este culto não é um culto normal, este culto é um culto espiritual. Isso não é apenas um ajuntamento de pessoas, isso é um ajuntamento de homens e mulheres que serão usados por Deus. Isso é um ajuntamento de homens e mulheres que serão transformados. Isso é um ajuntamento de homens e mulheres que serão usados nessa nação. Ei, você que precisa de uma oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão. Levanta, levanta, levanta. Você vai renovar hoje a sua aliança. Levanta, levanta. Levanta, levanta bem alto, levanta bem alto. Existem várias pessoas com as mãos levantadas. Eu quero liberar algo sobre a sua vida. Vem aqui à frente, por favor. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Traga essa pessoa que levantou a mão perto de você. Vem cá, vem cá. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir. É algo poderoso que Deus está fazendo aqui hoje. Tem almas sendo curadas. Pastores, intercessores, eu preciso de vocês aqui. Eu preciso de vocês aqui, pastores e intercessores. Pode vir, você que está aí, está com vergonha, venha. Existe um ambiente de cura aqui. Venha, 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 venha. Te serviremos com amor, meu Jesus.
Pode vir, pode vir, pode vir. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua voz, te abençoarei. Existe um rio de Deus aqui neste lugar. Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero apresentar cada homem, cada mulher, cada jovem, Pai. Ah, meu Deus. O posicionamento deste homem, o posicionamento desta mulher, o posicionamento deste jovem vai mudar a história daquela casa hoje, Pai. Vai mudar a história daquela família hoje. Aquela família não será a mesma a partir de hoje, porque existe um que se levantou, existe um que se colocou à disposição. Aquela família não vai mais viver na miséria, aquela família não vai mais viver doente. Ah, meu Deus, o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. E nesse momento, Pai, nós declaramos cura. Nós declaramos cura. Existem pessoas sendo curadas aqui agora. Cura, 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 Senhor, em nome de Jesus. Cura, cura, cura. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Cura emoções. Cura órgãos, Pai. Cura disfunções. Cura, cura. Traga cura, Pai. Essa manhã é manhã de cura. Cura nas emoções. Cura na alma. Cura no corpo físico, Pai. Nós estamos aqui, Pai, hoje diante de um exército que não mais será dominado, Pai, pela mente. Não mais será dominado, Pai, por aqueles que tentam pressionar e oprimir, mas eles serão livres em Cristo, porque a Tua palavra diz que aqueles que estão em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E esta novidade de vida, ela é uma realidade sobre a vida de cada um deles. Nós repreendemos, Pai, toda voz que tenta paralisá-lo, toda voz que tenta neutralizá-lo. Eles nasceram, eles cresceram para florescer, para frutificar, para avançar, para romper, para colocar em ordem a sua vida, para colocar em ordem a sua casa, para colocar em ordem a sua família, Pai. Nesta manhã, Pai, nós declaramos vida sobre a vida deles em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, paz. Nós declaramos alegria. Nós declaramos salvação. Nós declaramos transformação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para mim aqui, vocês que estão aqui à frente, olha para mim. Olhem para mim aqui. Esta manhã ela foi separada para vocês. Existem pessoas aqui nesta manhã que foram curadas fisicamente. Existem pessoas aqui nesta manhã que foram curadas emocionalmente. Paralisias, realidades. Hoje vocês foram curadas. Existe uma unção de cura aqui, uma graça de Deus aqui sobre este lugar. O Senhor está dando para vocês oportunidade de voltar, limpar a casa, organizar a casa e colocar tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. Porém agora com Jesus. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus. Repita comigo todos aqui. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra. E a Tua palavra mudou a minha vida, mudou a minha caminhada, e por isso mudará a minha forma de andar. Eu hoje o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente ao seu lado, em nome de
Jesus. Olha para mim aqui, vocês estão aqui à frente. A Bíblia diz que há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. A Bíblia diz que nesse momento há uma festa maravilhosa na terra. E então nós vamos contar até 3. E no 3 vocês vão virar para trás. E lá vocês vão ser acolhidos por uma família que não é perfeita, mas é uma família que ama Jesus. É uma família que quer abraçar vocês. É uma família que quer caminhar com vocês. Ok? Vamos lá? Tem festa ou não? Tem festa ou não? Segue as orientações, segue as orientações. Segue as orientações. Segue aí as orientações, segue as orientações. Pra ficar bem bonito essa festa, pra ficar bem bonito essa festa. É 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. E você que está em casa, talvez você está em casa, você entregou a sua vida para Jesus. Você precisa fazer parte desse ambiente. Olha que coisa maravilhosa. Você precisa nos procurar através do 91-600-8010 para que nós possamos também te abraçar, cuidar de você, abençoar a sua vida. E por isso, não deixe de nos procurar. 91-600-8010 e vamos colocar essa casa em ordem. Aleluia! Celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: pode ir para casa, colocar ele em ordem. Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por este dia, por este culto. Obrigado, Senhor, pelo culto da melhor idade às 8h30. Obrigado, Pai, por este culto agora das 10. E nós já te apresentamos, Pai, o nosso próximo culto das 19 horas. Que seja, Pai, um tempo de renovo, de transformação, de salvação, de cura. E que nós possamos, meu Pai, levar toda essa graça, essa unção, esse favor do céu também para as nossas casas, Pai. Que tenhamos, Pai, uma semana recheada, inundada, Pai, e exatamente como a vontade do Senhor, boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E você que está em casa, olha que bênção, olha os irmãos aí, olha que bênção. Dê tchau aí para o pessoal de casa, olha aí, ó. Fala com eles para vir logo às 19, nós aguardamos vocês às 19 horas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e boa semana.